quando eu estava orando, o Senhor me mostrou, eu entrava dentro do Palácio do Planalto, só que eu entrava junto com o Alexandre de Moraes. Ele ia caminhando e eu ia como se eu estivesse por cima da cabeça dele. E ele se aproximava do Lula e dizia assim, eu olhei pro terno do Lula, do lado da direita, do lado do coração, eu vi o sangue descendo. Eu via quando ele morria, eu via quando ele foi estrangulado, que ele perdeu as forças. Então eu via um caixão grande, um caixão marrom, muito bonito, o caixão. Quando eu olhava para dentro dele, eu via o Lula deitado dentro do caixão. Depois eu vi o Alexandre de Moraes. Daqui do pescoço para baixo, era tudo preto. E aquela capa, quando ele vinha, algo dizia bem assim para mim, é Satanás. Este é Satanás. O Senhor muda o tempo e as horas, remove reis e estabelece reis, e tudo que ele não edificou, ele derruba, e tudo que ele não plantou, ele arranca. E a irmã Lisa Rios, que reside no estado de New Jersey, nos Estados Unidos da América, traz uma forte revelação da parte de Deus para a nação brasileira. A irmã conta uma forte visão profética que teve com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Desde já, quero aqui dar os créditos ao canal da irmã Lisa Rios. O link do canal estará aqui na descrição. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão, e também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas. Fique agora com uma forte visão profética relatada pela irmã Lisa Rios. Confira. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios. Eu moro no estado de New Jersey. Eu moro aqui já há 24 anos nos Estados Unidos da América, né? E eu quero contar para vocês uma experiência, algumas experiências que Deus tem me mostrado sobre o Brasil, sobre o presidente, sobre algumas outras coisas que eu vou acrescentar aqui nesse vídeo, das divisões que Deus tem me mostrado, né? Mas antes disso, eu gostaria de pedir que você dê o seu like ou o seu dislike. Fica à vontade. Ou se você gostar de comentar o vídeo, você pode comentar à vontade. Entendeu? Se você não crê, não tem problema. E não, a visão foi Deus que me deu. Eu só estou compartilhando com as pessoas, né? Para aqueles que crê, para aqueles que não crê. Tá bom? Vou deixar uma palavra para vocês aqui no Jeremias 27. O verso é o 5. E vocês podem acompanhar aí também. A palavra de Deus diz assim, ó: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem apraz, ou seja, eu dou a quem eu quero. E também aqui no livro de Daniel, no capítulo 2, no verso 21, Deus também fala aqui, ó: é ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Amém, irmãos? É tremenda essa palavra do Senhor, não é? Então, aqui eu vou deixar para vocês algumas coisas que Deus me mostrou, né? A primeira foi quando eu estava orando uns dias atrás, uns meses atrás, sobre o Brasil. Eu sempre oro pelo Brasil, eu oro muito por Israel, e oro muito também pela América também, né? Porque Deus, ele cuida, a palavra de Deus diz que a terra do Senhor toda é a sua plenitude, né? Então, a gente tem que orar para todas as nações, porque Deus é que põe os reis e tira os reis, conforme aqui está escrito na palavra, né? Então, quando eu estava orando, o Senhor me mostrou uma visão.
eu entrava dentro do Palácio do Planalto. Só que eu entrava junto com o Alexandre de Moraes. Ele ia caminhando e eu ia como se eu estivesse por cima da cabeça dele. E ele entrava batendo porta e xingando palavrões. Só que eu não entendia os palavrões, mas eu sabia que era palavrão que ele estava falando com Lula. E ele se aproximava do Lula e dizia assim: eu te mandei tu fazer e tu não fez. Tu não fez o que eu estou te mandando. É uma ordem que eu te dava, que eu estou te dando para tu fazer. E o Lula ficava calado, o Lula não respondia nada. E ele se aproximava, quando ele chegava bem perto do Lula, ele dava uma gravata no pescoço do Lula e o Lula começava a espernear. E tipo, agonizando. Sabe quando uma cobra pega um rato que amassa ele e ele fica agonizando, pulando, querendo se soltar da cobra, mas a cobra não solta ele? Era daquele jeito que eu tava vendo. E aí, quando eu olhei, eu vi o Lula de terno e gravata azul, um terno azul marinho, e o Alexandre de Moraes, ele tava num terno preto. E quando eu olhei pro terno do Lula, do lado da direita, do lado do coração, eu vi o sangue descendo no paletó dele, que ia até o chão, aquele sangue. E eu via quando ele morria. Eu via quando ele foi estrangulado, que ele perdeu as forças. Que ele não tinha mais força pra... Igual uma cobra pega um animal. Ela estrangula ele, ela aperta ele tão grande que ele morre. Eu via ele sendo estrangulado pelo Alexandre de Moraes. Aí, o cenário dessa visão mudou. Eu vi o Lula de pé, né? E eu via ele tinha ele estava de terno e gravata também. E tinha uma sombra do lado esquerdo dele. Do lado esquerdo. Era uma sombra grande. Parecia assim, a sombra. Assim, até o Lula, né? A sombra daria mais ou menos uns 2 metros maior que ele. Uns 2 metros. E aquela sombra, ela estava do lado dele, do lado da esquerda. Onde ele andava, ela andava. Onde ele se movimentava, e ela também se movimentava. Qualquer gesto que ele fazia, ela também fazia. Então, ele se virava para a direita, ela se virava também. Se ele se virasse para a esquerda, ela virava também. Qualquer gesto que ele faria, ela também faria igual. Então, aquela visão, aí veio outra. Em seguida já, mudou o cenário da visão. Então, eu via um caixão grande, um caixão marrom, muito bonito, o caixão. Bem, de uma madeira muito bonita, um trabalhado muito bonito, né? Assim, liso, mas... Sabia que era uma coisa muito chique, uma coisa assim, só quem tem muito dinheiro para ter um caixão daquele para ser enterrado. Aí, aquele caixão estava longe, aí ele vinha chegando perto de mim. Quando ele chegava perto de mim, eu olhava para dentro dele. Quando eu olhava para dentro dele, eu via o Lula deitado dentro do caixão. Dentro do caixão estava tudo branco, só o rosto dele, o rosto do Lula, estava do lado de fora. E o rosto dele estava assim meio que esbranquiçado, mas era ele que estava lá dentro. E eu lembro que eu vi algodão no nariz dele, dentro do caixão. E aí aquela visão, ela cessou, né? Cessou nesse dia. Aí, depois eu vi o Alexandre de Moraes. Eu via ele, daqui do pescoço para baixo, era tudo preto, e aquela capa, sapato preto, tudo preto. E aquela capa grande, era uma capa enorme, que chega, quando o vento batia, chega lá, abria aquela capa. E eu vi o rosto dele, eu vi a cabeça dele, né? Eu via ele grande, ele parecia que ele tinha uns 2 metros, uns 2,5 metros, mais ou menos, de altura que ele tinha, né? Ele era bem alto, que eu vi na visão. E aí, quando ele vinha caminhando de lá pra cá, quando ele vinha, algo dizia bem assim pra mim: é Satanás. Este é Satanás. E daí eu me despertei daquela visão, entendeu? Aí passou-se uns dias, essa que é outra visão que eu tive. Eu, como se eu estivesse no Brasil, e eu tinha visto um avião parado no aeroporto. E naquele avião entravam muitos políticos. Eu não sei quem eram os políticos, eu não sei o nome de nenhum. Eu via só gente
tipo, entrando dentro do avião. Quando eles entravam dentro do avião, eu acompanhava o voo deles. Eles vinham aqui para os Estados Unidos da América. Então, aquele voo era um Boeing. E eu via ele sobrevoando, saindo do Brasil, eu via ele sobrevoando Centro-América, eu via ele sobrevoando o México. E eu entrava dentro do avião, eu ouvia a conversa deles, que eles estavam comentando dentro do avião. Eu ouvia eles dizendo assim. Eu via eles todos de terno e gravata, dentro do avião, comentando. Eu vi uma mesa, parecia uma mesa, e eles estavam conversando ali dentro naquela mesa, e o avião estava cheio de gente. Era um, tipo, não sei se era um avião comercial, mas estava bastante gente. Todo mundo fino, gente com dinheiro, né? Não era qualquer pessoa, não. Era a pessoa mesmo que tinha posição no governo. Esse de avião era pessoas que trabalhavam por governo. A maioria deles. Eu não sei se tinha outras pessoas que não trabalhavam. Mas a maioria, tipo, mais do que 60%, 70% era pessoas que trabalhavam por governo. Se tinha outras pessoas, não sei. Eu sei que era muita gente do governo. E então, eu ouvi a conversa deles, eles diziam assim. Eles já sabem de tudo. Todos, tá na mídia, tá em todo lugar, já descobriram tudo. Não tem mais como esconder, todos já sabem de tudo. Então, quando eu ouvia isso, aí eu via que eu ficava, como que eu ficasse no ar, mais ou menos acima do México, eu ficava no ar, e eles vinham para cá para os Estados Unidos. Só que quando eles cruzavam o espaço aéreo americano, na hora que o avião cruzava o espaço aéreo americano, eu olhei de novo para o avião. E quando eu olhei, eu vi uma bola de fogo pequena. Aí eu pensava assim comigo, como se eu estivesse sobrevoando o México. Eu pensava comigo, será que eu tô vendo mesmo uma bola de fogo? Quando eu olhei de novo, a bola de fogo aumentou significativamente. Era na traseira do avião. E aí eu já estava bem perto do avião e eu já via a bola de fogo na traseira do avião. Quando aquela bola de fogo aumentava, eu tipo que me afastei também. Porque eles iam para entrar aqui no espaço aéreo americano. Quando eu entrava no espaço aéreo americano, eu fiquei olhando e eu vi o avião, ele caiu. Ele caiu com aquela bola de fogo, matava todo mundo. Isso será notícia no mundo todo. Por quê? Eu não via o avião, eu só via a escuridão, aquela bola de fogo, eu via ela caindo. A bola de fogo era o avião. Então, o avião saía do Brasil cheio de políticos, cheio de pessoas que trabalhavam no governo e que já sabiam que tudo já tinha sido descoberto. Outra coisa que eu lembro que eu via dentro do avião é que eles estavam todos com medo da justiça brasileira, porque eles sabiam que se eles ficassem no Brasil, eles seriam presos. Então, quando eu acordei, eu lembrei daquela mesma visão, daquela mesma coisa que teve lá no Irã, com o avião do presidente, do helicóptero no caso, o helicóptero com o governador, né, e com o ministro do exterior do Irã. O helicóptero caiu, e quando ele caiu, só sobrou a traseira do helicóptero, e lá estava o número do avião, era a mesma quantidade de mortos que tinha morrido dentro do Estado de Israel. E antes desse helicóptero cair lá no Irã, Deus tinha me dado uma visão do presidente do Irã. E Deus tinha me dado uma visão dele. E eu tinha orado muito pelo Irã, por Israel. Eu tenho orado muito, depois eu vou contar as visões que Deus tem me dado sobre Israel, sobre aquela guerra lá da faixa de Gaza, o que Deus tinha me mostrado. Mas por enquanto vou fechar só nessas que Deus me mostrou sobre o Alexandre de Moraes e sobre o Luiz Inácio Lula da Silva e sobre os políticos do Brasil, sobre esse avião que vai cair, tá? Então, que todos fiquem na paz, que o Senhor Jesus abençoe grandiosamente todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, tá bom? Um grande beijo, fica na paz. Oi, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é a irmã Lisa Rios. Eu queria contar para vocês 3 visões. Eu vou contar nesse mesmo vídeo 3 visões que Deus já tinha me dado sobre o Lula e o Alexandre de Moraes. Já desde 2020, mais ou menos, Deus me mostrou
Sempre quando eu estava orando, Deus mostrava o Alexandre de Moraes e o Lula. Desde aquela época ainda que antes do Bolsonaro perder as eleições. E Deus me mostrou essas visões aqui. Essas duas visões primeiras. A última eu vou contar que ela é recente. Bom, eu estava orando aqui na minha casa, normal. Não estava nem pensando em Alexandre de Moraes e muito menos em Lula. E daí eu estava orando e Deus me deu uma visão. Eu entrava dentro do Palácio do Planalto junto com Alexandre de Moraes. Só que o Alexandre de Moraes, ele entrava caminhando. Eu não, eu entrava como se eu estivesse sobrevoando a cabeça dele. E aí ele entrava tipo como se estivesse querendo bater nas portas, assim, com força, com violência e xingando o Lula. E entrou e xingava muito o Lula. Dizia assim, você não fez o que eu te mandei, era para você fazer o que eu te mandei. Eu te dei uma ordem para você fazer e você não fez. Aí ele se aproximava do Lula. Quando ele se aproximava do Lula, ele dava uma gravata no Lula. Uma gravata. E aí o Lula esperneava. Eu via as pernas do Lula como se não estivesse no chão. Ele se esperneava, ele estava sendo estrangulado. E aquela discussão feia do Alexandre de Moraes falando na cabeça do Lula. Com ódio mesmo. Aí eu olhava pro terno do Lula, era um terno azul. E quando eu olhava pro terno azul do Lula, eu vi um sangue descendo, escorrendo sobre o paletó dele, do lado direito dele, do lado direito. Escorria aquele sangue e caía no chão. E aí aquela visão cessou, né? Cessou. Então passou-se uns dias. Sempre quando eu ia orar, Deus mostrava a cara do Alexandre de Moraes. Eu orava. E pronto, eu orava e deixava quieto. Então passou-se mais um tempo, tipo meses depois. Isso já naquele período da confusão lá de pessoas serem presas, serem injustiçadas lá do 8 de janeiro. Naquele período, Deus me deu outra visão. Eu vi eu estava orando de novo, novamente, orando com o joelho no chão, orando a Deus. Não estava pensando em Lula, nem ninguém daí do Brasil, assim, no sentido de política. E aí Deus me abriu a visão de novo. Eu vi o Lula em pé. Ele estava de terno e gravata de novo. E ele, do lado esquerdo dele, tinha uma sombra. Era um vulto, assim, escuro, na forma de um homem, mas não era um homem, era um vulto escuro. E aonde o Lula se movimentava, por exemplo, se ele virasse para a direita ou para a esquerda, aquela cruz, ó, aquela sombra, ela acompanhava ele. Mas não era a sombra do Lula, era uma sombra grande, bem mais alta do que o Lula. Ele não estava perto de uma parede para dar sombra dele, entendeu? Não era, porque era uma sombra diferente do corpo do Lula. Então, quando eu vi aquela sombra, eu falava assim, uai, que sombra é essa? Que caminha junto com o Lula o tempo todo? Aí aquela visão mudou o cenário. Aí eu vi um caixão de longe, um caixão marrom, eu vi esse caixão de longe. E aquele caixão, ele vinha chegando para perto de mim. E ele chegou assim, perto do meu olho, perto assim de mim, e eu olhava dentro do caixão. Quando eu olhava, aquela parte de dentro era branca. E quando eu olhei, eu pensei assim, olha, eu tô vendo o Lula dentro do caixão. Então eu vi o rosto do Lula com algodão assim dentro do nariz, dentro daquele caixão. E aí a visão fechou e eu orei sobre aquilo ali depois, mas guardei essas duas visões e contei só para a família, contei para os amigos, mas nunca fiz vídeo falando sobre isso. Passou-se o tempo, né? Passou-se o tempo e aí Deus me deu uma outra visão, agora recente. Essa é recente. Tem entre 3 meses a 4 meses. E eu resolvi juntar essas 3 e contar. Era como se eu estivesse no Brasil. E eu estava
vendo um avião que saía do Brasil, um Boeing. Ele estava cheio de políticos do Brasil. E eu vi ele sobrevoando o céu do Brasil, da América do Sul, Centro-América. E ao se aproximar do espaço aéreo americano, eu ouvi a conversa que eles estavam conversando lá dentro. Eles diziam entre eles assim: olha, descobriram tudo. Não tem mais como esconder nada. Todo mundo já sabe de tudo. E não tem mais nada o que fazer. Então, quando eu ouvi aquela conversa, o avião cruzava o espaço aéreo americano. Quando ele cruzava o espaço aéreo americano, eu vi uma bola de fogo enorme no avião, na traseira do avião. Quando aquela bola de fogo começava, ela aumentava. E quando ela aumentava, aquela bola de fogo, eu via que aquela bola de fogo, ela caía. Ela caía e não dava mais para... Eu não conseguia mais acompanhar o avião, porque eu tinha acompanhado o avião desde o Brasil até o espaço aéreo americano. Então, era à noite, mas eu vi o avião nitidamente, o avião normal, um Boeing, meio branco, né, assim, branco. E aquele avião, ele caía no mar. Era como se ele tivesse explodido e caía. Não se sustentava. Então daí eu me despertei de novo dessa visão. Essa visão foi recente, tem entre 4 meses a 3 meses de agora. Nós estamos agora em agosto, né? Já praticamente no meio de agosto, né? Chegando para o final de agosto de 2024. Foi essa visão que eu tive do Senhor. Oi, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios. Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos já há 24 anos, no estado de New Jersey. E eu gostaria de regravar esse vídeo novamente, porque o primeiro que eu gravei, ele criou um pouco de polêmica, então, tipo, eu não sou profissional. Desculpa, gente, perdoa-me, mas eu não tenho ideia nem noção de como gravar um vídeo, do que fazer para que não cause tanta polêmica. Então, foi na minha inocência, eu gravei aquele vídeo, né, só pra fazer um alerta mesmo, não foi pra criar like, nem nada, só foi mesmo pra avisar. Bom, resumindo aqui, eu vou falar da visão agora, dos acontecimentos que Deus me deu, agora, nessa visão. Claro que eu tenho várias visões que Deus me deu, mas hoje eu vou trabalhar exclusivamente em cima dessa que Deus me deu. Bom, eu estava orando nos meus dias normais de oração, né? Como qualquer pessoa, né, que gosta de oração, porque eu sou do ministério de oração, então eu amo a oração, amo orar a Deus, né? Então, um dia eu estava orando e Deus me deu uma visão. Eu vi, era como se eu não estivesse aqui na América, é como se eu estivesse tipo no Brasil. Eu estava acompanhando um Boeing, um voo de um avião muito grande, e esse voo estava cheio de políticos brasileiros. Eu não sei quem eram os políticos, não sei o nome deles, né? Eu não acompanho muito a política do Brasil. Já acompanhei muito tempo, mas agora eu não tenho acompanhado. Então eu não sei, só sei que eram políticos e pessoas que trabalhavam para o governo. Então eu vim acompanhando aquele avião vinha, eu vi ele sobrevoando o Centro-América, eu vi ele sobrevoando o México, e eu entrava dentro do avião também. E ao entrar dentro do avião, eu ouvi a conversa deles comentando dentro do avião. Eles diziam assim: agora não tem mais jeito, agora já descobriram tudo, eles já sabem de tudo, tá na mídia, tá em todos os jornais, o que nós fizemos, não tem volta. Então, para que nós não sejamos presos pela justiça brasileira, porque eles vão nos prender, então, tipo, eles estavam vindo para os Estados Unidos para poder correr com medo da justiça brasileira. Então, aquele avião, quando ele chegava, se aproximava do espaço aéreo americano, eu vi uma bola de fogo na traseira daquele avião. Lembrando que era à noite, só que eu via nitidamente, né? Era um dia como se ele não fosse aquela noite tão escura, mas era uma noite assim, eu sabia que era noite, mas não era tão escura.
Então eu via aquele avião pegava fogo na traseira. E quando pegava fogo, aquela bola de fogo ela aumentava significativamente. E quando ela aumentava tão grandemente, eu desviava o olhar assim, eu não sei o que eu fiz na hora, no momento, eu só sei que eu via depois, eu olhei de novo, fixei o olho de novo no avião, e eu disse assim, olha, o avião tá pegando fogo. Aí eu via o avião assim, ó, caía, ele baixava de altitude e caía. Agora, eu não sei se ele caía no mar ou se ele caía em terra, eu só sei que quando ele cruzava o espaço aéreo americano, ele pegava essa bola de fogo. Ele não chegava a aterrissar aqui nos Estados Unidos, não. Ele pegava fogo. Então, eu estou deixando isso gravado de novo, porque Deus, ele é fiel em tudo. Ele não faz nada sem avisar os seus profetas, sem avisar o seu povo. Então, se Deus me deu essa visão para falar, para mostrar, para dizer às pessoas que quando acontecer, as pessoas sabem que Ele avisou. Eu já tenho visto também outras pessoas que viu avião cair. Eu falo da minha experiência, do que eu vi. Eu não posso falar das outras pessoas. Foi o que Deus me mostrou. Foi esse avião, um Boeing, saindo do Brasil, cheio de político e com o povo do governo. Era a maioria, tudo era o pessoal do governo, que estava fugindo da justiça brasileira. Então, deixe esse alerta para vocês e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu vou gravar outros vídeos também, falando sobre outros assuntos que Deus já tem me mostrado também, tá bom? Fica na paz, que Deus abençoe. Amém? Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.